estamos aqui para mais um episódio do UziCast, nono episódio, e hoje a convidada é a doutora Crislaine Tibola. Tem palminhas? Crislaine, hoje nós vamos aqui falar um pouquinho sobre o tema de estética e autoestima, e a gente quer te conhecer um pouquinho mais. Como é que tu começou na área da estética? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estou me sentindo bem feliz, honrada por estar aqui. E essa experiência maravilhosa de todo mundo aí por trás das câmeras. Obrigada. Eu comecei com a estética quando eu vi que não é só estética, não é só uma melhora, é um cuidado maior, é uma autoestima. Quando os pacientes que eu comecei a atender, eu comecei a ver que vai muito além de só um procedimento estético, que é uma autoconfiança, que é o olhar no espelho, que é o se sentir. Isso virou a minha chave e eu me apaixonei, de verdade. Que bom, a gente vê aí, acompanha teu Instagram, que realmente vai muito além da estética, que tem um propósito aí nesse teu trabalho e isso realmente é muito lindo. Conta um pouquinho pra mim, hoje tu atende aonde? Eu tenho um consultório em 13 Tilhas, bem no centro ali, e atendo em 13 Tilhas. 13 Ilhas, então Santa Catarina. Santa Catarina. Olha só, Exato. então tá, muito bem. E conta pra nós, qual o momento mais marcante nessa tua carreira de estética? Grace, o momento mais marcante é quando eu transformo vidas. Quando as pessoas chegam até mim e agradecem, choram, mudam o dia a dia delas porque fizeram um procedimento. E isso marca, eu choro junto com os pacientes e é transformador, porque aí vem realmente o propósito de você poder fazer a diferença na vida de alguém. E essa pessoa confiar no teu trabalho e escolher você como profissional para transformar a página da vida dela. Que lindo. Cris, me conta hoje, assim, você atende homens, mulheres, qual o teu público? Conta pra nós. A partir dos 7 anos, já atendo com o procedimento de automodelação, tanto homens quanto mulheres. Que legal. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse procedimento de automodelação? Como que funciona? É muito legal. Infelizmente eu não trouxe a minha orelhinha aqui para mostrar para vocês, mas muitas pessoas têm muitas curiosidades. Como que é? Se o fio aparece, se o fio não aparece. Vou ser muito eu aqui, Grace, me Vai peço lá. licença aqui, inclusive. Eu fiz vários cursos, né? Então você já me conhece aí de uma longa data. A gente não pode parar de estudar. E foi ótimo eu fazer alguns cursos, porque aí eu vi a qualidade e o nível de conhecimento dos profissionais, dos diferentes profissionais. E aí sim eu consigo super me posicionar na área. Porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei a qualidade do meu produto, eu sei a higiene que eu uso dentro do meu consultório, a esterilização dos materiais, e aí sim eu posso com certeza mudar a vida daquela pessoa. Então, tem muitos cursos que eu fiz que eu olhei e falei assim: nossa, eu não vou fazer isso. Então, isso já difere um profissional do outro, né? Isso a pessoa já sabe, poxa, qual profissional, né? Quando vem pessoas falar, ai, mas né e tal. Olha, eu acho que é o paciente que tem que escolher o profissional. E aí a gente difere, né? A seleção dos pacientes que a gente atende, que não é só preço, e sim tem todo um por trás, um conhecimento, uma qualidade de material, uma esterilização, muito estudo, não dá para parar de estudar na área da estética. Mas voltando para a pergunta, a orelha é feito pontos dentro da cartilagem com fio absorvíveis e ela vai virar. Ela simplesmente é colocada para trás. Por isso que eu gosto sempre de fazer a avaliação antes. Por muitas pessoas falam, ah, eu quero fazer. Mas tem o lóbulos para frente, o lóbulos eu não mexo. Tem a concha muito aberta, aí eu indico para fazer cirurgia. Então, a orelhinha de abano é quando não tem essa voltinha. Então, o que a gente faz? Coloca simplesmente a orelhinha para trás. Cris, mas o fio vai absorver, como é que vai acontecer? Quando a gente vai fazer uma certa lesão na cartilagem, ela vai cicatrizar. E quando ela cicatriza, por ela ser uma cartilagem, ela vai cicatrizar no formato onde a gente posicionou ela. Por isso que eu faço retorno com os meus pacientes. Já estou até respondendo perguntas aqui de pacientes, Vai né? lá. Faço os retornos dos pacientes para justamente a gente ver se cicatrizou na posição certa, se precisa fazer novamente e se tá tudo ok com a cicatrização. Por isso que tem que usar faixa, fazer curativo, enfim. Tem todo um porquê de todo o passo a passo, o planejamento do procedimento. Muito legal. E eu acho que esse é um dos procedimentos mais emocionantes que tu deve trabalhar lá na tua clínica. É.
Deve ter muita gente chorando vendo o resultado. Eu choro, eu acho que eu choro antes do paciente, assim. Eu tenho o costume de pegar o celular, porque a pessoa deita de uma forma e depois levanta sendo outra pessoa, literalmente, sai da maca transformada, né? A orelha já fica de imediato, é um resultado imediato, diferente da toxina, que demora ali no mínimo uns 4 dias para iniciar o efeito, ou do preenchimento labial, que tem um edema, depois ele vai diminuir um pouquinho de tamanho. A orelha, ela vai ficar apenas com hematoma, um pouquinho de edema, mas já se vê na hora o resultado da transformação. E eu tenho o costume no meu consultório de gravar a primeira reação do paciente, chamo o familiar que tá junto e falo assim: olha, bem-vinda nova pessoa, uma nova fase na vida. E o relato das pacientes e dos pacientes que vêm fazer esse procedimento é que realmente muda a vida. Eu vejo até no momento de tirar a foto do antes e depois. Normalmente as pessoas chegam e tiram a foto assim, ó, com a postura fechada, com vergonha. E nos retornos, peito aberto, cabeça erguida, e eu falo assim, isso muda a vida porque é pra frente, vai pra frente. As mulheres normalmente começam a aprender o cabelo, fazer penteados, que muitas não fazem penteados ou não usam rabo de cavalo, porque se sentem mal com a orelha e o cabelo não consegue esconder. Os homens, por ter, a maioria ter os cabelos curtos, eles usam boné para ficar com a orelhinha para trás, ou se acostumam na vida com o bullying e depois, não, eu quero mudar a minha autoestima, eu quero me olhar no espelho. O homem, ele é mais decidido, assim, tipo, eu vou mudar. E teve um caso de um paciente que eles foram pra praia final do ano, foi o ano passado esse caso, e eles estavam numa rotina diferente do dia a dia deles. E ele passou na frente do espelho e levou um susto. Foi uma graça ver ele e a esposa contando. E aí ele se olhou assim, e ele falou: Meu Deus, quem que é esse homem bonito? Daí ele: Opa, eu tô diferente. Então, realmente é um procedimento que muda bastante. E eu peço sempre para os meus pacientes: Você tá preparado para ver essa mudança? Porque muda muito. Tem que estar psicologicamente preparado. Que legal. Então, esse procedimento de automodelação pode ser feito em crianças a partir de 7 anos, é isso? Isso, exatamente. E esse é um procedimento muito legal porque na infância toda, a maioria das crianças sofreram muitos traumas, né? Muito bullying por causa das suas orelhinhas. Então, realmente, esse procedimento é transformador. É Realmente, esse transformador. procedimento é uma mudança de vida, É uma né? mudança de vida e até tem algumas mães que vêm juntos com os filhos para fazer o acompanhamento ali, que falam: "Ai, quando eu era criança eu usava faixinha, eu colava, eu tentava e não adiantou". Então, algo é mais genético mesmo, não tem muito o que cuidar, mas hoje, graças a Deus, tem procedimentos que não precisa ser uma cirurgia, um valor muito mais acessível que vai transformar a vida. Com certeza, que legal. Cris, mas então tu trabalha bastante também com procedimentos faciais, né? Sim. A gente vê muita divulgação aí no mercado de tudo que é tipo de procedimento, de vários nomes de produtos, vários nomes de toxina, de bioestimuladores. Como é que um cliente hoje consegue entender o que realmente vai funcionar? Eu vejo os meus pacientes que eles só vão entender a partir de uma avaliação. Existem muitos no meu consultório, existe bastante pessoas que chegam e falam assim, ó, eu quero tal procedimento. Eu falei: Peraí, a tua pele está preparada para receber esse procedimento? Como que vai ser o pós, né? Então, tem que ter um conhecimento, tem que ter um planejamento de produtos quais utilizar, que sim, hoje o mercado tá gigantesco, né? O mercado tá cada vez maior, muitas marcas, muitas variedades de produtos. Eu adoro usar facialmente a técnica MD Codes, que a gente utiliza vários produtos, vários procedimentos para ter um resultado natural. Eu amo o gerenciamento do envelhecimento, que é reposicionar a face no lugar onde ela já sabe onde ela estava. Então, ou seja, só rejuvenesce a pessoa sem um transformes. E eu gosto de explicar para o paciente o porquê que eu uso tais marcas, tais laboratórios e o porquê. Eu, como farmacêutica, Grace, eu olho muito sobre a biodisponibilidade do produto, a qualidade e a pureza. Porque tem diferentes, tem de primer diferente, tem muitos detalhes que diferem entre um e outro. Então, eu acho assim que além
quem tem que decidir o que utilizar é o profissional que você confia. Que é ele que tá ali estudando, é ele que sabe o que tá fazendo. E se der qualquer problema, ele tem que saber se comunicar, ter essa comunicação com o laboratório, dizer, oi, vem cá, o que que aconteceu aqui nesse lote, enfim, né? Mas é grandioso hoje a linha de estética, né? Então, muito necessário uma avaliação. Eu não abro mão da avaliação. Não abro mão da avaliação. Ó, vem aqui, vamos fazer um planejamento. Eu tenho meus desenhos lá no consultório. Ah, olha, mostro desde o osso, a estrutura óssea. Então, olha, nós temos reabsorção de cálcio. Com o passar do tempo, nós vamos ter aumento das cavidades orbicular, nasal, aqui bucal. Então, se você olhar para um senhorzinho, para uma senhorinha lá que nunca fez nada na vida, pode ver que ela tenha o olho mais, o buraquinho aqui do olho do orbicular mais aberto, a asa nasal mais aberta, uma profundidade, mais sombras. Então, a gente tem que pensar desde a estrutura do osso, que ela vai envelhecendo, vamos ter reabsorção de cálcio, quanto com o X de gordura, que nós temos aqui que eles vão derretendo entre aspas, né? A gente vai diminuindo o posicionamento de gordura facial e a gente para de ter elastina, que é o elastiquinho que eu falo da pele, que segura tudo isso. Então, nós temos um dizer que nós vamos derretendo com o passar do tempo. Só que vem muitos pacientes que chegam em muitos consultórios, clínicas, enfim, e falam assim: ah, eu quero preencher o bigode chinês, eu quero preencher minha orelha. E aí, o que que é o contra disso? Começa a dar bolsas, porque tem profissionais que sim, só obedecem, né? E aí vem as estratégias e o planejamento. Por que que derreteu? Aonde derreteu? Por que que está assim? Então, aí vem o planejamento e a avaliação, né? Ah, se é aqui que tá te incomodando, então é o malar que desceu. E se a gente só fizer reposicionamento de malar, nós vamos ajustar a calha de olheira e o bigodinho chinês numa estratégia só com menos produto, usando a inteligência, na verdade, o estudo, né? A ciência, utilizando a ciência, essa é a palavra correta. Que legal. Então, fica muito mais natural reposicionado que sair preenchendo aquilo que aconteceu com o passar do tempo. É que é aquela causa, é aquele dizer a causa e o efeito. Então, muitas pessoas vão lá e querem resolver o efeito, mas não têm o conhecimento da causa. E é exatamente isso. Eu tenho alguns pacientes que já foram procurar muitos preenchedores de efeito e não causa, e aí a pele sobressai. Aí não tem muito o que fazer depois. Então é legal, você aí que está procurando ficar melhor, mais jovem, procure um profissional capacitado. Não vá com o que você quer já para fazer, achando que você viu na internet, ele é só preencher, que é simples. Não, não é simples. Eu penso que a pele é o maior órgão do nosso organismo. E se você tem respeito com a fisiologia da tua pele, você vai ter um resultado muito natural e muito grandioso. Perfeito, muito bom, Cris. Me fala um pouquinho. Hoje, você pensa que os clientes te procuram por vaidade ou por saúde? Saúde. Eu vejo que na estética, o autocuidado, esse amor próprio, esse se olhar no espelho não é qualquer um que tem. São já pessoas selecionadas que vêm se olhar no espelho, que querem ver essa melhoria. Muitas pessoas têm medo dessa melhoria, e aí vem os mitos, né? Que vicia. Vicia porque é bom, né? A pessoa quer de novo. E quando a pessoa começa a se olhar no espelho, ela tá se cuidando. Então aí vem o autocuidado, aí vem a autoestima, aí vem o prazer, aí vem o elogio. E eu brinco com os meus pacientes, assim, que o tema de casa é trazer 3 elogios após o procedimento, sem ter contado que pisou no meu consultório. Tem muitas pessoas que eu não coloco as imagens, né? Coloco só algumas imagens de quem me autoriza. Ou às vezes as pessoas, ai, posta eu posto, tá tudo certo. Mas muitos eu não posto. E eu falo, né? Eu falo, ó, você tem que trazer 3 elogios de pessoas diferentes que e sem saber que você fez procedimento estético. E é muito engraçado. Porque aí vem a saúde, né, Grace? Se você receber um elogio, quem que não gosta de receber um elogio, gente? Ai, o que que você fez? Ah,
nasci assim, né? Aí depois eu falo, tem que falar que veio aqui na Cris pra me trazer mais paciente, né? Mas é muito gostoso, vai muito além de uma autoestima, de um cuidado. É saúde mesmo, é você estar com pensamentos positivos, você se olhar no espelho, você se conectar com você mesmo. Eu sempre falo assim, quando você tá bem com você, você consegue ajudar o outro. É verdade, muito legal. Cris, lá no teu consultório, então, faz automodelação, todos esses procedimentos faciais e corporal. O que que tu tem para corporal lá? Eu tenho bioestimulador de colágeno com um pouquinho de volumização do bumbum. Ó, mulherada É, aí, verão. agora é a hora, né? Descolamento de celulites, é muito legal, a qualidade da pele fica fantástico. E o endolaser, que é para flacidez e gordura localizada, que, nossa, esse mês está sendo o recorde de atendimentos, porque agora é a hora de fazer pro verão tá top, né? Porque tem todo um cuidado, todo o planejamento, todo um procedimento, não é só fazer e achar que tá pronto, E né? como funciona esse endolaser? É um produto? O que que é? Ah, legal, Grace. Tem muitas pessoas que têm um pouquinho de receio do endolaser. O endolaser, ele é um procedimento semi-invasivo, não é um procedimento invasivo, não tem corte. Ele é uma fibra ótica com uma energia que a gente chama de Joule, que ela vai superaquecer o tecido. Então, nesse aquecimento, ele vai derreter a gordura e vai diminuir a pele, por isso que trata a flacidez. Então, é um estímulo de colágeno, até inclusive eu falo para os pacientes tomar a Bambina Colágeno, né, da Avante, porque além de colágeno ali tem todas as vitaminas para reestruturar esse novo tecido. E todos os meus pacientes, Grace, que fizeram o endolaser estão com a pele divina, é incrível. Na hora já dá para ver o resultado e depois de 30 dias, melhor ainda. E o resultado final em 6 meses. Mas é gordura e flacidez ao mesmo Ao tempo? mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Como a gente entra na camada mais subdérmica da pele, a gente consegue tratar os dois de uma vez só. Que Bem loucura. incrível. Eu vi um vídeo de uma gordura pingando enquanto alguém tava fazendo esse laser aí. É real mesmo? É real mesmo. A gordura derrete de verdade. Derrete. É incrível. Quando o paciente está deitado na minha maca, eu falo, ó, começou a sair gordurinha daqui. Vai pingando. Vai pingando, é Ó, bem que legal. Mas legal. não fica exposto, gente, por favor. Não vou assustar, né? Depois o organismo. Ah, até teve um paciente que me mandou mensagem agora. Falou assim: Cris, me diz uma coisa, é normal, é natural diminuir a fome depois do indo laser? Eu falei, sim, é natural. Por quê? Porque aumenta a disponibilidade de gordura no sangue, então aumenta a saciedade. A gordura é muita energia, né? Como a gente tá tirando aquela gordura localizada ali, ela vai ficar mais disponível no sangue para ser excretada, devia por xixi ou por fezes, enfim, ela vai ser eliminada de alguma forma. E essa metabolização, para ela sair do organismo, ela tá disponível, então o organismo, poxa, se eu tenho aqui, por que que eu vou querer mais energia, né? Então, no momento que ela tá disponível, vai diminuir a fome, sim. Então, é ótimo para engrenar ali para um emagrecimento perfeito. Que legal. E quais os cuidados do pós depois desse endolaser aí? Eu sempre gosto de ver se o paciente está bem. Então, como a gente está falando sobre a disponibilidade de gordura, a questão de colesterol tem que estar ok, a pessoa tem que estar fazendo exercício físico, se cuidando na alimentação. Eu sempre falo assim que o procedimento não faz milagre. Nada faz milagre. É uma consequência, né? Então, são um agrupamento de atitudes que a gente vai ter uma consequência. Então, o endolaser, ele é para aquela gordurinha, aquela flacidez, que a pessoa não está conseguindo eliminar, ele vai ajudar muito. Então, o que que a gente vai fazer após? Vai sair do consultório com fita tape para ajudar a drenar aquele líquido. E aí, depois que o tape cair, tem que usar cinta de compressão para colar a pele e fazer drenagem linfática. Ah, que legal. Uhum. Resultados fantásticos, então. Olha, eu não tive um resultado que não foi fantástico. Às vezes a pessoa, o paciente, fala assim: ah, eu esperava mais, ah, não sei o que. Eu mostro antes e depois, sério. Sério mesmo? Aí a pessoa, eu acho que eu vi o resultado. Então, por isso que eu sempre tiro fotos, né? Porque no dia a dia, às vezes, assim, ai, né? Enfim, mas dá um resultado incrível, Que incrível legal. mesmo. E o endolaser pode ser feito em que regiões do corpo? Pode ser feito facial, pode ser feito. Eu, particularmente, não gosto. Por quê? Por causa do trigêmeos. Eu tenho um pouco de cuidado. Eu tenho muito cautela. Então, eu, doutora Cris, gosto de fazer empapada, braços, interno de coxa, abdômen, flancos, culote e nas costas. Ah, que legal. Uhum. Perfeito, Cris. Deixa eu falar um pouquinho contigo. Eu vi no teu Instagram lá que tu também dá cursos. Vamos falar um pouquinho sobre os cursos? Vamos, Me conta vamos. aí.
Então, os cursos começaram, desde quando eu iniciei na área da estética, eu fiz especialização e eu estudei muito. Eu fui em muitos congressos de intercorrências, em muitos congressos até médicos para eu aprender um pouquinho mais. Lógico que eu tenho um respeito muito grande e eu sei até onde eu posso ir, onde eu falo, não, agora você tem que ir para o médico para fazer esse procedimento. E eu vi que a minha cabeça abriu, expandiu um pouquinho. Só que com essa grandiosidade de produtos, muitos congressos estão ensinando a fazer para vender. E isso eu tenho um receio muito grande, porque não é isso. Não é sobre isso. E aí eu comecei com o curso de limpeza de pele, porque eu fui fazer muitos cursos e eles ensinavam a usar aquele produto daquela marca. Então, o que que era? Não era ensinar né, o aluno, era vender o produto. Aí eu comecei, poxa, mas e se eu usar outra marca? E se eu utilizar outros métodos, como que eu faço? E aí eu comecei a me pegar, poxa, eu posso ensinar isso. E eu fui estudando, estudando, estudando e fui reunindo informações. E olha, pessoal, você tá aqui e você vai ver a tua realidade, o que que você vai utilizar para individualizar cada caso do paciente. Um exemplo bem pequeno da limpeza de pele. Para quem tem melasma, você não pode estar utilizando calor para fazer dilatação dos poros. Ah, mas aí o que que eu faço? Tem trietanolamina, tem um ativo, um produto químico que faz a dilatação dos poros sem estar utilizando calor. Então, eu ensino os meus alunos todos esses macetes. Ah, eu tenho um paciente ali que tá com um grau tipo 4 de acne. O que que tem que fazer? Mandar para o médico. Mas como que eu sei? Eu ensino no curso. Então tem vários detalhes que eu fui reunindo de todo o meu conhecimento, de todos os cursos que eu fiz para melhor entregar pronto para o aluno que escolheu como prof também, né? Que legal. E aí, Grace, teve um boom de alunos biomédicos EAD. Tem um boom de profissionais aí se formando sem a prática. Então, eles estudam, mas não têm a mão na massa, né? Eu posso se dizer na minha época era presencial, né? Pegar na mão, fazer o negócio acontecer. E hoje em dia tá tudo tecnológico, tá tudo EAD. E aí eu criei as mentorias, então, presenciais. Que aí o que que eu faço? Para quem estuda no método EAD, que eu tenho os cursos na Hotmart, tenho o curso de limpeza de pele, curso de microagulhamento, nós estamos subindo o curso de peeling, daqui uns dias vai ter o curso de toxina também. E aí vem fazer a mentoria presencial no meu consultório. Aí o que eu faço? Eu pego todos os produtos, chamo alguns pacientes, o meu aluno vai fazer a ficha de anamnese, fotos, vai entender o que o paciente precisa e vai escolher qual procedimento vai fazer de uma forma correta. Então, eu ensino a pensar também, a individualizar casos. Por um exemplo de microagulhamento. O microagulhamento, se você souber o ativo correto para utilizar no caso específico, você vai ter um resultado fantástico. Até eu estava falando com uma aluna que ela quer muito aprender a terapia capilar. Aí eu falei: olha, a terapia capilar nós temos vários ativos e temos fatores de crescimento específico para o bulbo capilar, que também nós temos fatores de crescimento específicos para a pele. Então, se o profissional souber a diferença dos fatores de crescimento, matou a charada. Posso falar assim, né? Matou a charada. Então, se o profissional tiver esses conhecimentos de ativos, que a gente chama do drug delivery, ele vai sempre ter um resultado esperado com aquele paciente. Então, eu gosto de ensinar isso, esse diferencial, esse individualizar cada paciente, fazer o planejamento, também diminuir a expectativa do paciente, porque tem muitos pacientes que chegam e querem o resultado na hora, mas esquecem que demorou 10 anos para chegar até ali. Outro adendo, Grace, que me veio agora, que eu gosto de sempre solicitar exames para os pacientes, porque, por um exemplo que eu estava falando com essa aluna que quer aprender o capilar, como que tá a dihidrotestosterona desse paciente? Então, às vezes, você vai ter que ver que grau de alopecia que é, se ela é androgênica, se ela é derivado de genética, ou ela é hormonal, ou ela é de um estresse, ou ela é causada por uma psoríase. Então, não é só deitar na maca e fazer.
Então tem que ter um cuidado Todo um específico, estudo todo um antes. estudo antes, Uma boa exatamente. anamnese do paciente é o que faz a diferença. E é isso que eu estou passando para os meus alunos, esse conhecimento que eu tenho. E eu acho que como prof, eu me sinto mais desafiada, porque eu tenho que estudar muito. Eu vejo que quando vem as alunas fazer mentoria presencial, eu fico muito nervosa naquela semana, porque eu estudo, porque tá, e se ela me perguntar, eu sou prof, eu tenho que saber. Então, eu acho desafiador na minha área da aula hoje. Que bom. Cris, nós em outros momentos nós já conversamos muito sobre cursos e tal, e eu sinto que tu tem uma paixão muito grande por dar aula, né? Muito grande. Eu acho que até por isso que teu curso, além de ser no digital, né, de ser online, ele também tem essa mentoria presencial, o que te faz o curso ser totalmente diferente, né? E depois do curso, o aluno tem uma mentoria também? Tem disponível o meu WhatsApp particular. Porque eu vejo, Grace, como a gente individualiza cada paciente, às vezes é legal você conversar com outro profissional e falar assim, viu, vem cá, eu tô com esse caso aqui, me ajuda. Então, eu dou esse suporte para os meus alunos. E eu acho o máximo. Tem as minhas alunas que falam assim: ai, Cris, eu apliquei toxina. Posso te mandar foto dos meus pacientes? Eu, ai, por favor. Teve alunas também: ó, vou aplicar a primeira vez, Cris, me ajuda a marcação? Sim, me manda foto. A gente vai conversando: ó, muda aqui, aqui, aqui. A gente programa o horário, né? Teve uma paciente que falou: Cris, vou atender no domingo a minha primeira vez para eu ter você junto. Eu falei: tô aqui. E eu acho tão gostoso isso, saber que tem um profissional ali que eu consegui ajudar e, querendo ou não, esse profissional vai transformar a vida de muitas pessoas. E eu acho que isso é muito bom. Isso tem propósito aí, né? Tu É até te muito grande. emociona, É, eu me né? emocionei porque realmente A Cris, a gente é vê lindo. muitos hoje, né? Às vezes a pessoa investe num curso um pouco mais barato e às vezes não tem ajuda nenhuma, não tem um canal de suporte para tirar uma dúvida, né? Depois que tem um BO também não tem ninguém para ajudar a resolver e nem para prevenir de acontecer esse BO. Então, eu falo assim, o meu lema: só corre o risco quem faz. E aí, você tem que saber resolver. É, teve o curso de peeling que eu dei presencial também. A aluna falou assim: Cris, eu fiz vários cursos e ninguém me ensinou sobre intercorrência. Ninguém me ensinou o que passar pós se der reação num paciente. Aí eu falo: então, a gente tem que saber. A gente tem que saber resolver. Porque pode acontecer. E aí o paciente vai te mandar: olha, deu bolinha, o que que eu faço? Vamos lá, que tipo de bolinha que é? Vamos analisar. É um herpes, é uma alergia? Vamos tentar entender o que aconteceu e aí pedir suporte aí para os nossos colegas. Perfeito. Cris, profissional que quer entrar na área da estética avançada, qual conselho você daria? Estudem, não parem de estudar. Anatomia, fisiologia, ativos, estejam sempre estudando. É o principal, né? E É, procure bons cursos também, né? Profissionais que possam te ajudar em todo esse início, que não é o mais fácil, mas tendo alguém do lado, fica muito mais fácil, né, Cris? fica muito mais fácil. Que legal. Cris, eu separei aqui pra gente conversar um pouquinho sobre mitos e verdades aí da área da estética. Eu vou ler uma aqui, daí você me comenta, tá? Tá, A toxina deixa o rosto sem expressão, é verdade? é mito. E eu vou explicar o porquê. Vai lá. Quando é a primeira vez que você aplica a toxina botulínica, você não tem força em todos os músculos faciais, só os principais que movem, que são os maiores. Então, é o frontal, que é a faixa da extensão da testa, corrugador, o prócero, orbicular do olho. Então, esses têm movimentos pela nossa mímica, nossa fala, nosso sorriso maiores, né? Quando a gente paralisa esses músculos, orbicular superior aqui, ele não tem, eu tenho força, né? Mas ele não tem força. Então você vai abrir os olhos assim, você paralisa os primeiros dias. Por quê? Porque os outros músculos estavam preguiçosos, eles não precisavam trabalhar. Mas é como uma academia. Se você vai lá e malha, novas fibras musculares se regeneram, o músculo vai criando mais forças, você vai ter outras expressões. Então, por que que é mito? Se eu acabei de falar que paralisa mesmo, né? Porque os músculos vão criando força. Então, se você paralisa os principais ali para não ter as rugas, olha, eu tenho movimento, eu tenho força no meu orbicular superior, eu movimento a minha sobrancelha. Depois a gente vai começar a ter força no zigoma menor aqui, que ele levanta quando a gente está paralisando o platisma. Então, outros músculos começam a se movimentar, por isso que é mito.
Legal. E vamos lá, só mulheres fazem procedimentos estéticos, é verdade? Só tem mulher lá na tua clínica? Não, tem muitos homens. Inclusive, posso contar um caso. Pode? Tem um amigo grandão, assim, grandão, porque há anos de amizade. E ele ficou noivo. Eu quero ir no casamento dele, inclusive. Já sabe. E ele sempre vai aplicar a toxina botulínica comigo. E a gente conversa, enfim, temos uma amizade. E um dia eu falei, traz a tua noiva, enfim. E a noiva dele foi, e ela olhou pra mim e falou assim, Cris, as mulheres não sentem ciúme dos homens vir aqui? Como é que é isso? Aí eu falei pra ela, eu falei, olha, todos os homens que vêm aqui são homens extremamente resolvidos. Eles querem se olhar no espelho e estar bem sem ninguém saber. Estar mais bonito, né? Mais jovem, sem deixar o envelhecimento aparecer. E aí até ele olhou pra ela e começou a dar risada. Viu? Viu? Eu, né, tenho essa autoconfiança. E é isso mesmo. O homem que ele procura o procedimento estético, ele sabe o que ele quer. Ele não tá nem aí. Lógico, a gente não expõe, né? São raros os homens que deixam a gente colocar, expor imagem, enfim. Mas tá tudo bem, eu sei o que eu quero pra mim, eu faço e acabou. Os homens são muito bem resolvidos, eu admiro. Que legal, Cris. Uhum. E um outro mito e verdade aí, cosmético é tudo igual? Mas nem um pouco. Nem um pouco. Então, tá aqui meus bebês, eu falo, né? Nós estamos na terceira geração da Avante Cosméticos. E por que cosméticos não são todos iguais? Justamente daquilo que eu tava falando sobre os cursos, o drug delivery, o que utilizar. Difere muito os ativos. Então, nós temos, que você comentou antes, existem vários tipos de toxina. Existe até o excipiente diferente. Como eu posso dar um exemplo prático para vocês? O medicamento referência e o medicamento genérico. O ativo, o princípio ativo é o mesmo, mas o excipiente que dá o volume é diferente. E isso vai ter uma quebra, uma absorção no organismo diferente, uma resposta diferente entre um e outro, mas a ação do ativo é a mesma. Às vezes um absorve um pouco mais, um pouco menos, ou às vezes a equivalência é igual. Então tem vários fatores. Os cosméticos, a mesma coisa. Um é creme, o outro é gel, o outro é líquido. Então a base dele diferencia. Isso é um fator. Depois vem o fator de que ativos tem ali dentro. Então, tem cosméticos hoje em dia que tem um pouquinho ali de sérum e tá tudo certo. Então, tipo, tem cosméticos aí de R$ 20. Você está pagando para ter ativos de R$ 20. Tem cosméticos aí de R$ 200. Você está investindo na tua pele, numa qualidade, numa ciência. Tem tudo um por trás, né? Então, tem diferença sim. E eu vou te dizer, experimentei o teu produto e é sensacional. É muito É. diferente de qualquer outro cosmético que eu já tinha usado. Foi pensado, Grace, foi muito pensado na fórmula. Não foi fácil liberar pela Anvisa, enfim, tem muitos critérios. Foi para médicos dermatologistas avaliar a questão dermatológica para ser testado, foi para Anvisa. Todos os produtos têm, nós temos leis de grau de pureza e grau de concentração por lei. Então também não é qualquer diz que tem e não tem, tem, sabe? Então, é diferenciado porque eu pensei mais nos meus pacientes, vou ser bem sincera. Muitos pacientes vieram até mim e falaram assim: ai, Cris, eu faço botox e dá para fritar um ovo na minha pele. Aí eu, putz, o que eu poderia fazer para diminuir essa oleosidade pós-botox? E depois do Covid, muitas pessoas começaram: o Botox não funciona mais, o Botox não dura, o Botox não sei o que, não sei o que, não sei o que. Depois do Covid, deu esse boom assim que as toxinas em ninguém mais estava durando. E é real. Eu pensei, poxa, mas olha aí, ó, se a gente tem neurocosméticos que vão agir na pele, firmando a pele, os micromúsculos e tal, eu posso aumentar a durabilidade da toxina. E aí nasceu o creme Lotox. Olha, que Então, incrível. tem muita diferença. Eu sou apaixonada por isso, né? Que legal, Cris. Vamos falar um pouquinho aqui. Existe uma fórmula mágica para rejuvenescer? Fórmula mágica para rejuvenescer? Não, existe um planejamento. Existe um conjunto. Eu fiz meu TCC do mestrado e a gente falou muito sobre a geração fast food. Por quê? Eu não vou falar a idade que eu tenho, mas eu me sinto muito mais jovem do que muitas menininhas de 20 e poucos anos.
E esse foi o meu estudo do TCC do meu mestrado. Por que que os jovens estão mais envelhecidos e com mais rugas do que uma jovem senhora como eu? Posso dizer assim, né, Grace? Mas a geração fast food. A geração fast food come muito industrializado. E aí é muito oxidativos. Então, nós temos as moléculas, tem o radical livre lá, a farmacêutica que ama a química falando, que daí tem vários ativos, tanto na bambina quanto nesses produtos aqui, para diminuir esses radicais livres e não envelhecer a pele e o organismo em si. Pessoas que não pensam nisso no dia a dia, na hora se alimentar direito, vai ter esses radicais livres mais potencializados e, consequentemente, vai envelhecer o organismo. Então, não existe uma mágica Plim, rejuvenesci. Existe a tomada de água, nós somos 70% água, então tem que ingerir água. Passar um bom produto que tenha um antioxidante na fórmula, que tenha o preenchimento, o glow da água também, que eu falo na pele superficial, que eu sou apaixonada pelos coreanos, porque eles me ensinaram muito dessas técnicas, por isso que agora veio o sérum, para usar antes do creme, para engordar a célula, literalmente hidratar a célula, e aí vira o creme para selar essa célula. Então, e o planejamento estético também. Então, se a gente pensar na qualidade da comida que você está ingerindo, fazer uma atividade física que libera hormônios, dopamina, endorfina, tararana, e também os procedimentos estéticos, produtos de boa qualidade, nós temos, digamos que seria uma mágica? Pode ser, pode ser. Cris, o que a gente vê muito hoje, né, conversando com profissionais da área da estética, é que muitas pessoas chegam lá nos seus 50, 55 anos e aí nunca procuraram nada para estética, né, usaram algum cremezinho por aí, baratinho, e aí estão com a cara realmente derretendo mesmo e chegam lá e querem uma mágica por um preço desse tamanho. O que tu acha disso? Eu acho que existem muitas pessoas assim. E o pior são as pessoas que fumam. Porque o grau das pessoas que fumam, a oxidação da pele é muito maior. A pele fica fina. Os cosméticos não respondem de uma forma como os não fumantes respondem. Até teve alguém que me pediu para ajudar num TCC, mas eu não posso, né? Hoje a gente tem a lei dos dados, proteção de dados, enfim, mas eles me pediram justamente isso. Quanto a pele do fumante reage com os procedimentos estéticos ou não. Mas respondendo até vocês, lembrando que eu falei que eu posso falar sobre o meu conhecimento, mas eu não posso expor dados de pacientes. A pele do fumante, ele reage muito menos, até 50% menos do que uma pele de um não fumante. E quando uma pessoa chega no consultório acima de 50 anos que nunca fez nada para melhorar a pele na vida, normalmente são pessoas fumantes. É incrível esse índice assim. E aí tem todo o investimento, tem que ter a paciência. Então é aquilo que a gente falou no início lá. Não vai querer a mágica em um dia que demorou 50 anos para a pele chegar naquele nível, né? Então tem que ter calma, tem que ter paciência. E um planejamento correto. É um bom profissional aí, né? Uma escolha de um bom profissional, exatamente isso. Cris, o que tu acha que mais faz diferença nos resultados? 50% eu falo que é os produtos e o planejamento feito em consultório e 50% o paciente fazer os cuidados pós. Aí faz uma grande diferença no resultado. Que legal. Cris, a gente ficou aqui bem curioso de saber sobre os teus produtos e a gente quer deixar um espaço para te poder falar um pouquinho de cada um deles. Eu quero saber aí. Ah, então vamos lá, né? Então, como eu falei anteriormente, Grace, eu sou apaixonada pela indústria coreana. Eles investem muito na pele. A história dos fios PDO, que é os absorvíveis, começou com médicos que faziam sutura e começaram a ver que alguns fios começaram a absorver e melhorar aquela pele. E aí começou o estudo e hoje existe na estética os fios PDO, né? Então lá na Coreia eles usam tipo uns 100, 120 fios no rosto. Aqui a gente usa 4, 5 porque é caríssimo, né? E aí teve uma vez que uma paciente, ela morou alguns anos lá com o marido. E eu falei pra ela, eu tenho muita curiosidade em saber como que é os cuidados. E ela chegou lá com um monte
de creme pra me mostrar. E ela falou, Cris, primeiro esse. Aí você dorme, se não tira, se passa esse, porque a pele tá limpa, ela tá protegida e a célula está hidratada. Então, se a célula tá gordinha, não tem como entrar contaminação ali. Eu falei, cara, eu fiquei assim, apaixonada. E aí, eu pensei, vamos melhorar os nossos creminhos, né? Vamos melhorar a família da Avante. Mas tem mais um adendo na Avante. Teve uma paciente que me chamou, eu acho que no número do consultório, e falou assim, Cris, eu ganhei um creme num evento, eu amei o creme, por isso que eu tô entrando em contato com você, mas eu não criei confiança de comprar no site. Aí eu falei, por quê? Dela, ai, eu não queria te falar, enfim. Eu falei, não, fala porque tá me ajudando. Ela falou, tem poucos produtos. Eu falei, vou criar mais produtos então. E aí eu lembrei dessa outra paciente que veio com vários produtos e eu comecei a falar com algumas indústrias, comecei a testar algumas coisas na minha pele. E aí eu uni tudo e nasceu a terceira geração da Avante aqui. Então, o ideal, à noite, usar o Niacinamida Control. Ele é para clarear a pele, ele diminui a oleosidade. Então, você vai passar ele, depois do teu banho lá, se tu toma banho à noite, vai passar ele. Vai escovando os dentes, enfim, e depois passa o creme Lotox. Que aí o creme Lotox, ele vai firmar a pele e rejuvenescer. Sério, a pele fica bundinha de neném. De manhã, não lava o rosto, não tira esses investimentos na tua pele, esses ativos da tua pele. Tu vai passar em cima o ácido hialurônico com colágeno, vai lá, escova os dentes, enfim, depois passa o creme Lutox novamente. Aí você vai vir com base, a tua maquiagem, com primer se quiser. E o gloss você usa durante o dia. O meu problema do gloss, né, mesmo pós-procedimento, eu gosto de enfatizar que pós-procedimento, porque ele realmente, ele nutre, porque quando a gente faz o preenchimento labial, ele dá o edema, e aí começa a descamar a pele. E aí precisa de um ótimo hidratante para nutrir e regenerar essa pele. Mas eu a vida inteira tive o lábiozinho rachado. Já pensei numa fórmula, poxa, não só pós-procedimento, mas no dia a dia, né? Porque eu achava horrível, eu dei o puxo de sangue, enfim. Até eu na área da estética eu achava feio, fazia os vídeos lá cheio de pelezinha no lábio. E super funcionou, mesmo tomando bastante água. Então, são produtos pensados com muito carinho. E aí nós temos a Bambina, que eu esqueci de trazer, que é o colágeno mais vitaminas. Aí o que que a gente colocou nessas vitaminas? É o único colágeno. Agora lançaram um outro que imitaram a nossa fórmula, com transresveratrol. Até então nós éramos o único do Brasil com transresveratrol, que é aquele super antioxidante que rejuvenesce o teu organismo, então de dentro para fora. E aí a gente vai ter resultados aonde, além da pele, cabelo e unha. Então, o cabelo cresce bastante, a unha fica forte. A minha unha estava escamativa depois que a gente desenvolveu a Bambina. Ficou maravilhoso. Tá, inclusive, tem lá no Instagram da Avante, Avante Lotox, quem quiser seguir. Tem eu lá na Sheila fazendo a unha. E a minha unha descamava. Eu falei, não, eu quero gravar isso aqui, eu quero contar, o negócio funciona mesmo. E quem toma não troca. Então é incrível, é tudo pensado com muito carinho e com um propósito. Pra quê? Não é só usar, tem todo um fundamento por trás. Essa Bambina é aqueles sachêzinhos, Não, pozinho. é o pozinho no potinho. Você coloca 3 scoopzinhos num copo d'água e toma apenas uma vez ao dia. Como o colágeno, ele cria uma gelatina, eu gosto de tomar à tarde, que daí dá aquela saciadinha na fome, ele é docinho e daí não tem açúcar, então fica a dica. Perfeito, Cris. Então tá, Cris, olha só quantas coisas a gente viu aqui hoje na área da estética, na área da autoestima. Quanto é importante, quanto a estética tá aliada aí. Não só a estética, quando a gente vê alguém indo num consultório procurando, não é só por estética. Quando a sua esposa quer se arrumar, quer se embelezar, não é só estética, é saúde, porque se sentir bem é saúde. O que você fala para essas mulheres que querem se arrumar e muitas vezes o marido não quer deixar? Não escuta o marido, gente. Marido é tudo igual, só muda de endereço. Eu falo isso. Temos um caso aqui atrás das câmeras, né? Que comentou que a namorada quer fazer preenchimento labial, mas não, gente, os homens gostam, tá? Simplesmente os homens depois gostam.
E entendam da forma que quiser, porque é real. E eu acho que a mulher, ela tem que ter essa autoconfiança e essa autonomia de cuidar do teu corpo, de cuidar do se olhar no espelho. Eu não sei se eu devo falar isso, mas vou falar. Me Fala, perdoe fala. aí. Fala, né? Se não olhar pra você, vai olhar pra fora. Olha, até a gente olha, o homem vai olhar também. Então eu penso que a mulher tem que pensar nela, se faz bem pra ela. E eu já tive um caso também, um caso bem triste, que uma paciente me procurou, nós fizemos o reposicionamento dela, facial, ficou linda, linda, linda. Ela foi em um salão, a pessoa do salão me ligou, Cris, tal pessoa fez procedimento com você? Eu falei, sim. Nossa, tá natural, ela tá linda, ela tá jovem e tal. Chegou em casa, o marido e o filho, ai, que exagero, ai, que não sei o quê, ai, que não sei o quê. A paciente me ligou uma semana depois, Cris, eu quero tirar. Eu falei, gente, você tá linda, eu recebi ligação recebendo elogio do teu caso, que vieram me perguntar. E ela comentou, né? Aí ela falou, eu quero tirar. Eu falei, não, você tá linda, você tá linda. E ela foi em outro profissional e tirou. Então, assim, eu fiquei muito triste, muito triste. E eu falo assim para as mulheres, se posicionem, pensem em vocês. Lábio, nós temos reabsorção da gordura. A gente vai diminuindo o lábio com o passar do tempo. Então, não é, superficial, como é que fala assim, pra que fazer? Como que eu posso usar essa É isso aí expressão? mesmo. Mas, tipo, não é superficial, gente. É real. A gente envelhece, a gente tem reabsorção de gordura, a gente tem reabsorção. A gente diminui a produção de colágeno pelo fibroblasto. E hoje a tecnologia tá lá. Eu falo assim que a gente dá comidinha pro fibroblasto voltar a produzir o colágeno que ele já sabe produzir. Por isso que fica natural os resultados. Que eu faço, no caso, né? Porque tem gente que adora dar uma exagerada. E aí. É só um reposicionamento. Então, quando começa a criar os códigos de barra aqui, o que que é a causa? Não é só a falta do colágeno no buço, e sim a reestruturação do lábio que diminui e começa a formar os códigos de barra. Então, homens, deixe sua mulher se cuidar, libera o cartão, eu faço em 2 vezes. Cris, então assim, eu quero fazer meu lábio, daí você passa o valor lá, vou falar com meu marido. Então, Existe, essa muito. questão aí de falar com o marido, eu acho que as mulheres muito têm que pensar que se quem tá incomodada é elas, e quem merece é elas. Então não adianta perguntar pro marido, pro irmão, pro tio, quem precisa fazer, quem precisa resolver, quem tá se incomodando, quem quer se ver melhor, quem quer se ver mais linda no espelho. É. Tem uma questão, Grace, que é a questão do dinheiro ser dos dois, né? Da família. E tem algumas tomadas de decisão que sim, o marido precisa autorizar. Mas ambos, né? Eu acho isso muito legal quando tem essa união da família. Olha, prioriza. Prioriza. Não, isso é uma prioridade. Eu conheço algumas. Eu tenho pacientes que depositam sagradamente todo mês um valorzinho e fala, Cris, esse é pra mim. Às vezes eu falo assim, ó, tu já pagou o procedimento? Não, mas é pro próximo. Por quê? É uma prioridade. É se olhar no espelho, é se amar, é se cuidar, é o marido valorizar. Então, não é algo superficial. É algo que tem que tratar como prioridade, sim. É Não é só necessário. beleza, não é, né? É saúde também. É, saúde. Cris, nós queremos te agradecer pela tua presença, ter vindo de Santa Catarina até aqui na USE para gravar esse podcast com a gente. Foi um prazer poder falar de estética, de autoestima aqui contigo. Tá bom? Foi muito bom. Espero que tu tenha gostado de estar aqui com a gente também. Quer deixar um recado para tuas seguidoras? Tô emocionada, tô muito feliz. O recado para as minhas seguidoras: pense em você. Pense no teu bem-estar, na tua autoestima. Quero agradecer grandemente você, Grace, de coração, você sabe. Aqui a experiência foi incrível com a equipe. Parabéns, meninos. Como é que é? A Fer? A Fê, A a Fer, uma Fernanda. querida Fer, parabéns pela tua iniciativa. E contem comigo de vir de Santa Catarina aqui, porque eu acho que verdades têm que ser faladas, né? E é isso que a gente tá fazendo aqui, falando verdades, falando as diferenças, porque hoje em dia Instagram, TikTok, enfim,
São miudezas de informações, às vezes, muitas vezes em achismo sem ciência, e que vende muito, né? E aí tem consequências que muitas pessoas nem imaginam que existem por falta de conhecimento. Então, muito obrigada de coração. Nós que agradecemos. Finalizamos então mais um episódio do UziCast.